Muito bom, muito bom. Uma das maravilhas da palavra de Deus é que ela é polissêmica. A gente consegue tirar vários sentidos do texto muitas vezes. E eu, há algum tempo atrás, trabalhei esse texto aqui com vocês, e eu gostaria de trabalhá-lo novamente, mas eu queria dar um outro enfoque nesse texto. E o texto é de 2 Reis. Eu vou ler o capítulo 6 a partir do verso 24. Ele vai ser um dos textos bases para a gente meditar hoje aqui. Posso ler? Então preste atenção. 2 Reis 6, 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: Se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Agora a gente vai dar um pulinho para o verso 3 aí do capítulo 7. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos; se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Então disseram uns para os outros: Não é certo o que estamos fazendo. Este dia é dia de evangelho, é dia de boas novas,
e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Agora, Apocalipse. Capítulo 3. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejam. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, esta é a tua palavra, por isso, em nome de Jesus, revela-nos a tua palavra bendita. Amém. Quando a primeira vez que eu falei do texto de 2 Reis aqui, eu estava falando sobre essa construção mental que às vezes nós fazemos e que não tem nenhum chão na realidade, só existe dentro da nossa cabeça. Às vezes nós criamos uma ideia e começamos a nos comportar a partir desta ideia, sem que efetivamente esta ideia tenha conexão com os fatos históricos que acontecem no chão da vida de cada um de nós. Mas hoje eu queria apontar a dimensão para cada um de nós no que se refere ao espírito que esse texto carrega e alguns questionamentos que ele traz para a nossa vida enquanto cristãos e para a nossa vida enquanto comunidade cristã. É interessante porque nós vemos que há um desacordo entre Israel e os assírios. E existe então uma proposta deste exército de sitiar Samaria, uma vez que o governo de Israel está por aquela época acomodado ali. Às vezes nós olhamos para a dimensão do mundo e para tudo aquilo que nos aflige, e a primeira ideia que nos dá, o que nós buscamos, é uma segurança num lugar seguro. É buscar
um lugar abastado, um lugar bem suprido, um lugar onde eu possa ficar ali em segurança, como se o mundo fosse esse meu limite, como se o mundo fosse desenhado por aquilo que está para dentro do muro e aquilo que está para fora do muro. Às vezes a nossa cabeça funciona da mesma forma. A gente vive refém do medo, buscando uma segurança para a qual nós nunca alcançamos. É interessante como um camarada chamado Michael Moore, que fez um documentário interessante nos Estados Unidos chamado Fahrenheit, e ele tem um momento desse documentário onde ele aponta as luzes, porque se criou nos Estados Unidos um alerta que passa do verde para o laranja, do amarelo para o laranja e para o vermelho, e são simplesmente sinais luminosos, mas esses sinais têm o poder de causar na vida das pessoas, no dia a dia, no seu comportamento, um impacto muito poderoso, porque o que está do lado de fora é o medo, e ele pega uma fronteira dos Estados Unidos com mais de 600 quilômetros de extensão, um pedaço que ele mede, e ele vê que tem um guarda, e ele faz uma pergunta: será que nós estamos tão preocupados com segurança de fato? Se para guardar 600 quilômetros de fronteira nós temos apenas uma pessoa? Mas por que essa estrutura do medo está aqui tão emergente, tão grave, tão assustadora, a ponto das pessoas abrirem mãos dos direitos civis, em que hoje é possível ao governo americano entrar na casa de alguém, prender esse alguém 30 dias e depois soltar sem nenhuma explicação? Simplesmente porque nós demos o direito da nossa vida a alguém que nos promete segurança. O que vem a ser essa moeda de barganha que tem o poder de definir o nosso destino? Quanta gente escolhe a sua área de atuação tendo em vista a segurança e não a paixão? Quantas vezes nós deixamos de viver, de fazer e de ousar toda a potencialidade que Deus colocou em nós, porque temos uma agenda mais imediata, mais urgente, que é o manter-se existindo, vivo, sobreviver. E aquele povo ali dentro das paredes em Samaria começa a viver e a comer do que se tem lá dentro. E eu vejo que muitas vezes esta é uma proposta que vaza da nossa alma e começa a ganhar a nossa dimensão comunitária de fé. Eu fico vendo como é sedutor a promessa de um lugar aonde você vai lá para tirar algo, para se proteger da vida e para ficar comendo aquela comida o tempo inteiro. Parece que as nossas comunidades de fé, as nossas igrejas se tornaram paredões enormes onde nós vamos lá buscar nos proteger do mundo, nos proteger do exército desse mundo, enquanto vamos engordando, nos alimentando. O problema é que hoje nós estamos chegando num momento onde a cabeça de um burro está custando 80 ciclos de prata, e isso dentro da igreja. Parece que a comida talvez não seja tão substanciosa, não seja tão palatável ao espírito. Talvez seja aquilo que faz comichão nos nossos ouvidos, aquilo que nós gostamos de ouvir, mas não necessariamente o alimento que precisamos. Se deixar os meus filhos,
Principalmente o Lucas, o Mateus ia viver de miojo, se bem que ele come muita fruta. Eles gostam muito de doce, de refrigerante, de bala. Mas tem hora que eles não dá para comer esse tipo de coisa. Não dá para dar o que eles querem. Eu preciso dar alguma coisa que é mais saudável, necessária, nutritiva. Nem sempre eles gostam. Ou nem sempre é o que eles preferiam comer naquele momento. Eu faço um paralelo com esta realidade. A igreja muitas vezes tem se tornado esse lugar aonde eu vou lá para buscar algo. Eu vou lá para me proteger do mundo, da vida. Eu atendendo um casamento em frangalhos, uma pessoa, ela estava com o seu marido reunindo em uma comunidade, e de repente o cara começou a ouvir lá algumas coisas e a perceber algumas coisas, e de repente ele saiu daquela comunidade e foi para uma outra, que era muito distinta em doutrina, em questão de costumes, é como se fosse água e vinho. E a mulher diz que não se importou. Não se importou porque pelo menos ele foi para uma igreja. E era muito melhor para a segurança do casamento dela que ele fosse para uma igreja, do que se de repente ele só rompesse com aquela igreja, cujo ele já estava observando e vendo que algumas coisas não diziam com o Evangelho, não condiziam com o Evangelho. E como o outro lado era muito oposto à primeira denominação que eles frequentavam, passou um tempo, ele não aguentou e aí ele surtou. E hoje eu estava tendo que lidar com essa realidade. E ela me dizia assim: quando nós estávamos na primeira comunidade, eu comecei a ver as mesmas coisas que ele via, mas eu não falava nada, com medo de ele não ir na igreja, com medo dele abandonar a igreja e, de repente, estar em uma outra situação e aquilo ser pior para a gente. Quando ele foi para outra, eu imaginei que não ia dar certo, mas eu não queria falar. Por que eu não queria falar? Porque eu achava que lá podia ser ruim, mas ainda assim tinha uma cerca boa, forte, bem construída, que ia gerar segurança na cabeça dela para a relação. É muito melhor um marido numa igreja, seja qual igreja for, do que um marido que não frequente nenhuma igreja na cabeça dela. Preste atenção como a comunidade deixa de servir ao seu propósito. Como a igreja passa a ser um lugar de proteção, onde eu tenho ali uma cerca bem posta, um muro bem erigido, onde eu tenho a ideia de que as coisas do mundo, as flechadas do mundo, não vão me atingir, mas de repente eu estou morrendo de fome, eu estou sem pão, sem o pão nosso de cada dia, mas estou bem acondicionado, e às vezes mesmo morrendo de fome, não tenho coragem de transpor as paredes da igreja, como não tenho coragem de transpor as paredes do meu peito, porque normalmente o Deus da religião é um Deus que diz assim: viu, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele é um Deus que tira o nosso chão, ele é um Deus que segui-lo é um negócio meio incerto, não é um negócio seguro, que andar após ele passa por uma cruz necessariamente.
E eu preciso confiar no caráter de um Deus que me ressuscita ao terceiro dia. Senão, eu passo a minha vida evitando a cruz do Calvário dentro de uma comunidade cristã. Eu passo a minha existência evitando a morte, sem experimentar com isso o poder da vida da ressurreição, salvaguardando essa existência carnal, limitada, finita, cujo túmulo porá um termo, me satisfazendo com a moral, me satisfazendo com a religiosidade, sem que aquilo de fato expresse realidade, verdade, ousadia, fé, verdade. E é interessante como a coisa começa a mudar, parece, de gente que tem uma outra perspectiva. Gente que não está do lado de dentro do muro. Gente que está do lado de fora. Tem 4 leprosos do lado de fora. Eles têm a condição de olhar, de ver melhor. E eles já têm uma realidade instalada neles: a morte. Eles são leprosos. Está instalada de forma visível. Nós temos a ilusão de que o que habita em nós é vida. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E esses camaradas do lado de fora, patrocinados pela morte, ganham coragem. Quem foi crucificado com Jesus Cristo ficou sem mão para levantar bandeiras. Quem foi crucificado com Jesus Cristo não tem mais nada para segurar. Quem propõe religião de segurança é o mundo. Quem propõe um lugar para você ficar protegido do mundo é o mundo. Porque a igreja com esse valor e o mundo não se diferem em nada. Porque no mundo as pessoas dão as suas consciências aos outros em troca de segurança. E esses camaradas, eles vão lá e falam: meus, vamos lá, se os caras deixarem a gente vive, mas se os caras matarem a gente, tão somente a gente morre. Perceba como a morte é libertadora. Esta morte que Jesus já nos deu na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos garante que aquela morte é uma morte que todos nós experimentamos. Para que todos nós pudéssemos também ser libertos pela ressurreição. Eu estou falando isso para que a gente pense na nossa vida enquanto cristão. Será que o limite da nossa fé cristã é o domingo? É o clero, o culto? É o rito? É o dogma? Será que é para isso que Jesus Cristo serve? Para fazer de nós seres bem comportados e bem acomodados dentro de 4 paredes? Gente sem ousadia, gente com medo de pôr a cara para fora, gente com medo de morrer, mesmo depois da ressurreição. Será que é para isso que existe igreja? Será que é para anunciar este tipo de ideia ou de valor? Não contem comigo. Eu sei que isso aqui faz parte, está impregnado em nós. Eu sei que é um valor e carrega uma beleza e um significado o nosso encontro aqui nesta noite. Mas isso só fará sentido dependendo daquilo que a gente é na vida, dependendo daquilo que a gente é aí fora.
Porque senão todo esforço é vão. Todo esforço para que isso aqui aconteça. Todas as pessoas envolvidas para que você possa chegar aqui, de repente sentar e louvar, ou orar, e ouvir uma mensagem, dar uma nota nela. Tudo isso aqui ficaria vazio em si mesmo. Porque o Evangelho é uma chamada à coragem, a andar na direção do inimigo, a andar na direção do medo, a andar na direção daquilo que pode significar a morte, porque eu estou seguro em Jesus. Esses caras chegam lá e eles se deparam com uma guerra vencida. O seu inimigo e o meu inimigo está vencido, diz a palavra. Colossenses 2 diz que Jesus o expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz do Calvário. Fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E a gente deixa de caminhar por medo de uma estrutura que já foi vencida. E esses leprosos chegam lá e se deparam com os despojos, com aquilo que Deus tem para nós. Eles se deparam com ouro, com prata, com comida, com um cavalo, com um jumento. E eles catam isso tudo, e eles vão e escondem. Eles voltam, catam de novo e escondem. Parece que é a primeira pulsão nossa. É catar os despojos da vitória de Deus, da vitória de Cristo, e guardar para a gente, esconder. É colocar em segurança. Eu já disse isso a vocês, isso quem ensina é o diabo. Deus nos chama a tão somente ser forte e corajoso. Deus diz: eu sou contigo. Da onde nós tiramos a ideia de que o sal tem que estar no saleiro? Que diferença faz o sal no saleiro? Da onde nós tiramos a ideia de um Deus para mim? Por que as igrejas estão lotadas de gente que acata esse discurso? Jesus Cristo morreu para se salvar. Se Ele não morreu para se salvar, antes morreu para nos salvar, Ele já apontou o caminho. O que eu estou querendo com esta lógica invertida do Evangelho, de um lugar aonde eu vou lá tirar algo? Tirar a proteção para o meu casamento. Basta você ouvir a palavra de Deus, basta você dar crédito à palavra de Deus, ela por si trará os seus efeitos. Agora, a obra de Deus nunca tem como objetivo a minha própria vida única e exclusivamente. Se ela for obra de Deus, ela tem uma operação na minha vida e uma para além de mim. Abraão, eu vou te fazer rico, grande e famoso, mas eu não vou te fazer rico, grande e famoso para que você seja rico, grande e famoso. Senão você seria rico, grande e famoso e ponto. Eu vou te fazer rico, grande e famoso para que em ti sejam abençoadas todas as famílias da terra. É uma realidade de pessoas, de gente. E aí esses caras falam: gente, não está certo o que a gente está fazendo. E talvez essa deveria ser a nossa postura. Nós, que aprendemos assim com a igreja, que somos muitas vezes explorados pela igreja, que cobra 80 ciclos de prata por uma cabeça de burro, para formar uma cabeça de burro. Enquanto Deus está dando tudo em Jesus para mim e para você de graça.
Mas a gente não pode pegar o tudo que é Jesus e esconder e não ter essa consciência que diz, cara, não está certo o que a gente está fazendo. Não está certo o que estamos fazendo. Hoje é dia de boa nova. É isso que os leprosos disseram. Vamos lá, vamos avisar, vamos gritar. E eles vão para a porta daquela estrutura enorme, com aquele povo amedrontado lá de dentro. Alguém já disse que as igrejas se converteram hoje num campo missionário vastíssimo. E a gente vem aqui, olha, ouve e se liga no movimento e fala, meu, está acontecendo um negócio aí diferente, é uma palavra diferente, é um evangelho diferente, é não sei o que lá diferente, mas para quê? Para nós? Eu já falei, nós não precisamos de mais uma igreja nessa cidade. Nós precisamos de gente que se vê como igreja, de que entende aqui o Graça Bruta como um movimento, de gente que chega, se une, com vocações, dons, talentos, recursos, mas que tem uma missão, que é sua. Não, é a missão de Jesus. Eu vim dar vista aos cegos, eu vim pôr em liberdade o cativo, eu vim anunciar o evangelho aos pobres. Eu vim livrar o oprimido. Gente, senão a gente vai ser mais do mesmo, gente. Senão vamos fazer outra coisa. Vamos vender sorvete, que todo mundo vai gostar da gente. É interessante isso. Esses caras chegaram à conclusão, disseram que o que a gente está fazendo está errado, não está certo. Vamos lá, vamos avisar aquele povo. Vamos avisar as pessoas. É boa nova. Vamos comunicar. E eles chegam lá e falam, ó, tem ninguém lá, o Senhor já venceu, vamos lá, vamos pegar os despojos. E aí, aquilo que a palavra de Deus disse que iria acontecer, acontece. Um ciclo de flor de farinha era vendido por um ciclo de prata ou de ouro, ou de prata. E aí, amados, eu penso na igreja de Laodiceia. Eu conheço a tua obra. Uma das coisas que nós precisamos saber é que Deus nos conhece, enquanto comunidade, enquanto pessoas. E Ele fala dessa estrutura que não quer arriscar nem de um lado e nem de outro. Tinha um pastor velho que dizia que o cara mais infeliz no inferno é o crente. Porque ele nem viveu a proposta do mundo e nem viveu a proposta do Evangelho. Foi este ser bem comportado, morno. A mornidão, essa estrutura confortável, aconchegante, que não repele ninguém, nem pelo frio, nem pelo calor, antes gera um sentimento mais assim, laissez-faire, laissez-passer. Deixa estar para ver como é que fica. Esse não é o nosso objetivo de vida. E ele fala algo sério, ele diz, olha, esse tipo de situação me dá embrulho. E quem diz isso é Jesus. Porque vocês dizem, vocês têm uma consideração acerca de si. O Senhor está falando à igreja de Laodiceia. Uma igreja do qual Ele está fora. Como é possível existir uma igreja cujo Jesus está do lado de fora? E ela diz assim, estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, nem sabes que és infeliz.
Como é que eu posso ser infeliz sem saber? É porque eu coloco a felicidade em coisas que não produzem felicidade. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Parece que existe uma discordância entre Jesus e a visão da igreja acerca dela mesma. Ela diz: eu sou rica e abastada e de nada tenho falta. Você não tem nada de falta do lado de fora. Mas a questão nunca está do lado de fora. Eu atendo pessoas que têm muitas coisas do lado de fora. E até o Lacan desenvolve um conceito que eu achei muito interessante, que é a falta da falta. O cara tem tanta coisa que ele não consegue nem saber o que está faltando na vida dele, e isso gera mais angústia ainda para ele. Sou rica, abastada, de nada tenho falta. Essa é a descrição da igreja hoje, talvez. E o Senhor está falando assim: gente, eu aconselho que, primeiro, vocês se arrependam. Segundo, que vocês comprem de mim ouro, colírio, vestes. Porque o que vocês estão chamando de bem, eu estou chamando de mal. O que vocês estão chamando de vida, eu estou chamando de morte. É por isso que eu gostaria de vocês que estão nessa caminhada comigo aqui no Graça Bruta, só de me avisar. Porque se a ideia aqui for manter a estrutura aí, não conto comigo. Porque Jesus falou assim que era para derrubar. Eu entendo, gente, que a gente tem que ter ar-condicionado, não sei o que lá, cadeira e tal. Mas o nosso espírito não pode ser esse. Não pode ser esse em mim, e em cada um de nós, e nem em nós enquanto comunidade. Ou a gente tem consciência do que é ser igreja e filho de Deus, ou a gente vai fazer outra coisa na nossa vida, porque senão isso aqui vira clubinho, vira baladinha. O amor de Cristo nos constrange, ou deveria nos constranger, de julgar a vida a partir da vida de Jesus. Se Ele morreu por todos, é lógico que todos morreram, e Ele morreu para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo. Uma igreja para mim, uma vida para mim, é uma contradição ao Evangelho, é uma contradição ao Cristo. Para que os que vivam, não vivam mais para si, mas por aqueles que por ele, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. O desafio para a vida. Se nós individualmente não tivermos de Deus um senso de propósito para a vida, as nossas preocupações passam a ser casa, carro, dinheiro, salário, pagar as contas, ter filho. Isso vai começar a consumir a nossa energia vital. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que todas as coisas nos serão acrescentadas, porque fiel é aquele que fez o chamado, a promessa, e ele cumpre o que ele fala, de tal forma que não existam departamentos na sua vida, quer você trabalhe, quer você passeie, quer você estude, quer você faça outra coisa qualquer, entende que tudo isso pode ser feito na dimensão daquilo que glorifica a Deus e coopera com a sua missão, seja o que for na vida. A nossa vida ganha sentido, brilho, ganha significado, ganha poder na história. Senão a minha e a sua vida é sorvida como uma pilha para manter um sistema maligno, seja ele religioso
ou que esteja na esfera religiosa ou secular, se bem que eu considero tudo uma coisa só. Então, amados, tem um bando de gente prisioneira de estruturas, aprisionada, tentando resolver os seus problemas com reizinhos, mequetrefes, no alto dos seus púlpitos, que o que fazem é comer da lã da ovelha, e comer da carne da ovelha e se vestir da lã da ovelha. De gente que está disposto a manipular as pessoas como se fossem gado, para edificarem seus impérios pessoais em nome de Jesus, como se Jesus tivesse alguma coisa a ver com isso. Jesus veio libertar a gente, o evangelho é de graça, a palavra de Deus já nos avisa, a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não tem nada a ver com vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação do quê? Se muitas vezes eu nem sei do que estou sendo salvo. Salvação de uma vidinha como essa, uma vidinha equivocada, de gente que acha que está tudo certo, enquanto Jesus olha e fala, está tudo errado. Não há acordo entre o Cristo e nós. Então, amados, a palavra de hoje, ela vem com este espírito de exortação, de um Deus que diz assim, viu, eu corrijo a quem eu amo. Eu corrijo a quem eu amo. É o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Eu repreendo e disciplino quantos amo. No 19, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Está do lado de fora, o louvor está rolando lá do lado de dentro. Jesus está do lado de fora dessa igreja. Aí diz assim, eu não preciso de muita gente, eu preciso que alguém, se alguém abrir a porta. O senhor vai fazer o quê? Vai criar um ministério novo? Que ministério novo, gente? O senhor vai dar serviço? Que serviço, gente? A sua obra é descansar em mim. Eu quero é cear com você. Eu quero é comunhão com você. Você sabe o anelo de Deus? O anelo de Deus define a nossa salvação como a comunhão do Filho. Por isso, amados, a obra de Jesus Cristo foi plena. Ela não ficou rascunhada, ela não tem remendo, ela não precisa de retoques. Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que isso significa? Significa que você está perdoado em nome de Jesus, que você está reconciliado com Deus em nome de Jesus, que você não deve mais nada para Deus em nome de Jesus, que Deus estava em Cristo resolvendo o seu problema com Ele. De que lá em Jesus Cristo você já foi julgado, você já foi condenado, você já foi morto, você já foi para o inferno, mas você, se está em Cristo, também ressuscitou com Jesus Cristo, saiu desta condenação e vive hoje como um filho e uma filha de Deus. Não para viver amedrontado novamente, não para viver acovardado novamente, não para viver buscando a segurança de uma vida insegura, porque viver em nenhuma situação é segura, mas para viver em intimidade, em ceia, em comunhão, em amor dedicado a Deus e com Deus, porque se não for assim, amados, tudo passa a ser uma interpretação morna da existência, que não tem nenhuma relação com os extremos, porque não é uma vida sendo vivida, é uma vida sendo existida, é uma tentativa de sobreviver até morrer. Mas o Evangelho não é isso.
O Evangelho não é ufa, escapei. O Evangelho é vida e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E isto é obra da graça de Deus, está estendida a você, a mim e a todos quantos desejarem. Porque o Evangelho de Deus é pregado e anunciado a toda a criatura. O seu e o meu problema com Deus foi resolvido no Cristo crucificado e ressurreto, para que a gente pudesse ser filho e filha de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, para que a gente pudesse saber o que é a vida e o que nos move em nos reunir aqui. E o que nos faz nos reunir aqui não é um costume, ou não pode ser, mas é saber que tem gente precisando ouvir esse Evangelho. E o que nos fortalece enquanto corpo é que vem orelha, vem zóio, vem nariz, vem orelhas, ouvido, boca, vem perna, vem braço. Porque um só não pode ser nada na igreja. Mas quando junta filhos e filhas de Deus, com o Espírito de Deus, corrigidos pelo Deus que as ama, essas pessoas começam a causar vida aonde quer que passe. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê a coragem de entender o que está acontecendo aqui. E que você, se estiver nesse processo, se envolva de coração, de alma, de peito aberto, de corpo, alma e espírito. E que Deus tenha misericórdia de mim, de nós. E que a bondade dEle para com as nossas vidas, primeiro, não torne o nosso coração calejado de tal forma que a gente não consiga nem agradecer a Ele. A gente encheu o peito de ar hoje, sei lá quantas vezes, e nem parou para pensar nisso. Se a gente segura 5 minutinhos, a gente vê o desespero que causa na gente. Isso é bondade de Deus, é bondade com a qual a gente já se acostumou. Que a bondade de Deus não caleje o nosso coração, e que a bondade de Deus não encontre em nós um tanque de Betesda, não encontre em nós um obstáculo, mas que a bondade de Deus encontre em nós um trampolim, um jump, um lugar onde outras pessoas possam saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens, o mundo todo, não imputando a ninguém os seus pecados, e nos deu o ministério de anunciar esta obra de Deus em Cristo Jesus às pessoas, para que elas sejam libertas delas mesmas ou de sistemas que aprisionam as pessoas pelo medo, pela culpa, pelo dever, pela obrigação, que tira a verdade daquilo que Deus veio buscar e nos dar, que é relacionamento. Que em nome de Jesus, a gente possa ouvir a palavra de Deus e se arrepender. Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque eu tenho sido muitas vezes um dique. Faz de mim, Senhor, um rio de água viva, como o Senhor falou que faria. Quem bebesse da água que o Senhor nos dá a beber, rios de água viva fluiriam do seu interior. Faz isso em mim, Senhor, em nome de Jesus. Se você quiser isso, meu amado, eu vou pedir para você curvar a sua cabeça.
E eu quero orar com você agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo por esse tempo, pela tua palavra, que ela, Senhor, cumpra o propósito para o qual o Senhor a enviou, em nome de Jesus. Que a gente entenda do Senhor o teu amor, que a gente tenha coragem, Senhor, desses leprosos, de gastar um pouco de vida que eles tinham no risco, andando na direção do desconhecido, e que a gente possa, como eles, desfrutar da vitória que o Senhor deu a Israel e que o Senhor nos deu em Jesus o Cristo. Pai, abençoa cada família aqui representada. Abençoa a tua igreja nesta cidade, Senhor. Nós precisamos de um avivamento nesta cidade. E não é um avivamento, Senhor, barulhento. Nós precisamos daquele fogo de monturo, sabe, Pai? Precisamos do teu Espírito que faz com que a grama cresça e a gente nem perceba. Mas que o Senhor levante homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, Senhor, que se importam com gente também e que estão ali para se dar, para se doar, mais do que para ter vantagem, porque sabem que estão seguras no teu amor. Eu peço que o Senhor repreenda toda ação contrária à vida. Eu peço que o Senhor visite os nossos lares nesse momento, as nossas casas, e que o Senhor expulse, Senhor, todo o espírito de autocomiseração, de autovitimismo, de covardia, porque esse não é o espírito que nós temos da tua parte. O que nós temos é um espírito de intrepidez, pelo qual nós podemos clamar: Paizinho querido, Abba, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, por este tempo, pela tua palavra, e que ela não seja vã na nossa vida, a tua graça, mas que o Senhor nos dê a graça de viver, de trabalhar, de quer comer, quer beber, poder viver sendo aquilo que Jesus, em sua morte e em sua ressurreição, nos fez participar da sua vida. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós, com sinceridade, com um coração nu na tua presença, que diz assim: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, mas eis-me aqui. Eu posso até ser um leproso, mas se o filho de Davi disser assim, ser limpo, eu fico limpo na mesma hora. Mas não me dá, Senhor, um coração da maioria, porque a tua palavra diz que Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para dizer obrigado. O resto foi cuidar da sua própria vida. Que a tua bondade não seja assim em nós, mas que a tua bondade não só tenha de nós a gratidão, como a gente possa ser, Senhor, como aqueles mendigos da graça, aqueles leprosos, que a gente possa entender o valor da obra do Senhor nas nossas vidas e entender que não é certo guardar para nós, porque o que nós temos é boa nova, é evangelho, e as pessoas precisam disso. Opera assim em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.